Olá, Código Aberto, mais uma vez com você, e você é super bem-vindo ao nosso ponto de encontro aqui na TV Novo Tempo, onde o jovem tem o seu espaço sim. O programa Código Aberto, você já sabe que é o nosso jeito diferente de estudar a Palavra de Deus. E eu já olho para você e te pergunto, como é que foi a semana? Sentiu saudade da gente aqui? Nós estamos cada vez mais perto de você e vamos ficar por esses 13 sábados juntos, com as reprises durante a semana. E eu vibro quando eu vejo a moçada curtindo o Facebook, deixando o recado nas páginas da Novo Tempo, compartilhando o Instagram e vivendo essa interatividade que nos aproxima. Repito, todos os dias eu deixo um recadinho para você lembrar-se de que todos os dias é dia de oração. Todos os dias é momento de leitura da Bíblia. Todos os dias é para a gente estar com Jesus. E o selfie do Código é esse lembrete diário para a gente sonhar com o céu. Código Aberto não para, nossos convidados continuam aqui cada vez mais afiados. Bom demais ter você, Andiara. Agora vamos para a terceira semana. Tudo certinho? Tudo certo, Uma pastor. coisa que você não gosta de fazer. Esperar. Opa! Não gosto de esperar. Fico com raiva mesmo de ter que esperar alguma coisa. Então, entre forno e micro-ondas, é micro-ondas para ser mais rápido. Sim, às vezes o micro-ondas me dá a sensação que eu estou perdendo aqueles 5 minutos. Gente, que beleza, Andiara. Então vamos direto, olha, ela não aguenta mais esperar, vamos lá, Diego. O que é que você não gosta de fazer, pastor? Olha, bem parecido com o dela, porque é fila de qualquer coisa. É mesmo? Se eu tiver que ficar numa fila esperando... Mas normalmente eu consigo aproveitar o tempo de espera em algumas coisas que eu faço, mas na fila não dá para aproveitar para quase nada. Né? Mas então você, como um pastor digital, internautizado, deve odiar aquele simbolozinho de download quando fica a telinha assim... Blim, com certeza. Blim. Eu nunca faço uma coisa mais aterrorizantes dos jovens de hoje. Ninguém aguenta esperar aquele símbolo da página se formando. Fazer o quê, né? É isso aí. Posso mandar um abraço pro pessoal? Manda. Quero mandar um abraço para os heróis do Biblecast, que escutam o podcast Biblecast. Todo mundo que escuta é chamado de herói. E aí no Facebook tem um grupo, os heróis do Biblecast, e eles estão assistindo a gente. Um abraço para vocês. Quero dizer que estou aqui, mas estou ligado em vocês aí no Biblecast. Aí, falou o pai do Biblecast, é verdade, Diego Barreto, né, Diego? Tem mais gente que ajuda você no Biblecast? Quer mandar um recadinho? Até ia falar isso, eu não sou pai, Quem não. são seus parceirões do Biblecast? Vai lá. Meu parceiro é o pastor Júnior, de Ubatuba, e nós dois é que... Começou com os dois, desde lá do início? Desde o início. A gente conversava sobre teologia e resolveu colocar isso num programa e lançar na internet. Fazem quantos anos que você começou? Esse é o 4º ano já. 4º ano de Biblecast. 4º ano de Quantos Biblecast. episódios você já postou lá, mais ou menos? Mais de 115 episódios. É semanal, às vezes quinzenal? Era mais semanal no começo, agora quando a gente consegue tempo a gente grava, mas está lá firme funcionando. E é um bate-papo de Bíblia de um jeito bem descolado como vocês fazem. Totalmente Então, formal. olha aí, fica a dica, Biblecast. Eu acredito nessa ideia, conheci isso quando eu estava lá do outro lado do mundo, no Japão, conheci o Diego e aí, desde lá até aqui eu vejo que o pastor Diego tem tido um ministério prático na igreja que ele ministra o seu trabalho como pastor, mas também tem um ministério online onde tantos milhares e talvez milhões de jovens têm sido alcançados por esse ministério de vocês junto ao projeto Biblecast. Deus abençoe. Vamos lá, Thaisa, o que é que você não gosta de fazer? Olha só, normalmente, quando eu deixo de fazer algo que eu tinha certeza que eu devia ter feito. Gente, vocês estão muito cabeça aqui, olha. Por exemplo, olha uma coisa simples. Estava no ônibus e eu tinha certeza que eu tinha que descer naquele lugar, eu simplesmente confiei, fulano deve estar certo. E quando ia perguntar, o cobrador, não, já passou. Ou seja, eu estava certo e eu devia ter Pagou descido. um micão, ficou sem graça, não gostou. Eu devia ter feito. Olha, na outra temporada eu perguntei pro grupo, Isaac, mas só veio assim, tipo, eu não gosto de quiabo, eu não gosto disso, daquilo. Aqui tá um nível assim, vamos tentar, zoa lá um pouquinho mais. O que é que você não gosta de fazer assim? Mas isso aí tá muito acadêmico isso aqui, hã? Tá bom. Eu vou falar intelectualmente também, eu odeio experimentar roupa. Gostei, foi mais matéria. Porque... Esperar, poxa, tá chique o negócio. Eu ia falar aqui, gente, eu não gosto de quiabo, é só isso, quiabo eu não gosto, mas aqui eu já fiquei com vergonha de dizer meu gosto, né?
Tá bom, experimentar roupa não é com você. Ah, não, a indústria da moda odeia gordo, né? Então, sempre que eu vou é um martírio pra mim. Coloca, não serve, eu vou pra casa e não comprei nada. E aí você compra uma camiseta escrito www.cristãoscansados. Eu já mandei fazer personalizado, porque A aí vem do produção tá me tamanho dizendo que eu você quero. mandou fazer essa camiseta? Eu que mandei fazer. Porque minhas camisas não fecham mais, então eu tive que mandar fazer personalizado. É você nessa camiseta aí. É pra você, né? Gente, é o primeiro código aberto da minha história aqui nas temporadas que um convidado vem com uma camiseta que ele mesmo se põe na camiseta e diz aqui, cristãos cansados. Gostei, Isaac. Esse aqui é o projeto que eu tenho na internet também. Tá. Já desenvolvo desde 2008. E lá eu coloco textos reflexivos sobre o cristianismo, sobre a vida cristã, diária, né? Que bacana. E ali a gente estuda a Bíblia junto também. Gente, estou feliz. Eu acredito nisso, acredito na internet, no potencial das redes sociais e esse é o jeito autêntico de ser o que a gente é. Deus abençoe, Isaac. Parabéns. Obrigado. Tá bom? Cíntia Alves, mais uma semana juntos, né? Com certeza, Tá que bom, bênção. agora abre o coração que aqui você pode falar. O que é que você não gosta de fazer, Cíntia? Eu não gosto de fazer e não gosto de ver. Eu não gosto de ver pia com um monte de prato, sabe? Quando você chega em Pia casa. com prato, agora eu já curti. Sujo. Tá. Então você E aí vive fazer... lavando louça? Não, odeio. Ah, tá. Odeio. Coitado do Nelson, então. Eu peço pra ele com muito carinho. Tá bom. E o Nelson é um homem, veja, é um coração de anjo, né? Olha aí, ó. Deus abençoe. Valeu, gente. Vamos direto ao assunto, estudando Tiago. Já pega a sua Bíblia, que esse é um trimestre diferente. A gente vai lendo a Bíblia junto e vai discutindo. Eu já estou com a minha Bíblia aberta em Tiago, capítulo 1, e a gente vai ver alguns versículos polêmicos. De Bíblia aberta, a gente conversa com você na beiradinha do céu. Fecha teus olhos, vamos fazer uma oração. Eu peço agora, vai lá, Isaac, ora pra gente. Querido Deus, por favor, te pedimos mais uma vez, nesse início de semana, que o Senhor nos abençoe no estudo da Tua Palavra mais uma vez, que Tiago, inspirado por Ti, possa nos ensinar aquilo que o Senhor tem para nós e que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender isso e passar para aqueles que estão assistindo conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Valeu. Vamos direto ao nosso padrinho, nosso amigo Felipe, já é agora conhecido dos telespectadores do programa Código Aberto, que vai deixar o recadinho para a gente começar a discussão dessa semana na temporada que estamos vendo o Tiago. Roda lá, Felipe. Olá, pessoal do Código Aberto. A lição dessa semana fala sobre a diferença entre tentação e pecado. É uma diferença muito importante, porque tentação não necessariamente significa pecado no sentido mais técnico. Por exemplo, o Tiago, ele diz que a tentação é como se fosse uma isca. Ele usa até uma palavra grega para dizer que ela é uma isca que nos puxa justamente as nossas fraquezas. E uma fraqueza nem sempre é pecado. Na lição dessa semana nós vamos perceber qual é a lógica da tentação e como, muitas vezes, ela nos oprime puxando alguma coisa que pode ser até boa, mas que nos leva a praticar coisas ruins. Valeu, Felipe! Sempre com a gente aqui, trazendo um recadinho especial para a gente já jogar lenha na fogueira da discussão. E eu já peço que vocês leiam na Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo 16, que é depois da discussão. Bem objetivo, Tiago fala assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Olha, é claro, é denso e é forte. Não se deixe enganar com o que eu acabei de falar. E agora vamos para os versículos anteriores, porque Tiago dá esse susto na gente, não fiquem sendo enganados. Por quê? Olha o que ele fala. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tentação, pastor Diego e todos mais, se Deus não tenta, porque alguns dizem, olha, como Deus é o criador de tudo, então Deus é o criador da tentação também, então Deus está me tentando, quer me provar, eu vou provar para Deus que eu consigo, e tem muitas igrejas que abrem as suas portas e enchem os seus templos, como se Deus fosse um tirano sádico, dizendo, vai lá, você fica aqui que eu quero te provar o máximo. Deus tenta alguém, Diego? Não, o mal não provém de Deus. Deus não faz coisas más, inclusive ele deixa isso bem claro nesse trecho aqui de Tiago, tanto nesse comecinho quando ele fala da tentação, tanto como mais tarde quando ele vai falar que as coisas boas vêm de Deus. Então não vem de Deus. Quando a gente está passando por uma situação em que pode ser que nós venhamos a pecar, não foi Deus que criou a situação. Muito provavelmente foi a gente que se colocou nessa situação. Andiara, tentação. E aí? Muitas vezes o poder
do mal mesmo, né? Mas como o pastor Diego disse, às vezes está dentro de nós, né? Nossa natureza mesmo já nos inclina para o mal. E começa na nossa mente, né? Alguns maus desejos. Se a tentação começa na mente, se ela ficar então na mente, não vira pecado? Depende. Como assim? Pode virar pecado, inclusive, na mente. Se eu penso em alguma coisa e só não tenho a oportunidade de executar, isso já é pecado. Bacana. Vou apertar vocês hoje, hein? Se prepara, Isaac. Vamos falar sobre tentação. Deus não cria tentação. O mal é que dá tentação. Mas e esse assunto que a gente às vezes percebe que Deus na provação, como vimos semana passada, Ele pode permitir um mal sobre você. Então, de repente, Deus permite que Satanás tente você. Aí não é estranho pensar nesse aspecto de Deus não tenta, mas se Ele permite, também Ele é culpado. Olha a polêmica. A gente passou uma semana inteira estudando sobre a questão da provação, né? E agora o Tiago vai direcionar isso para a tentação, para o pecado mesmo, né? E justamente esse fato da perseverança, das provas, nos ajudarem a desenvolver o nosso caráter, a nossa fé e a nossa confiança. E lembra, pedindo sabedoria a Deus, essas oportunidades, de novo, que Satanás vem e nos tenta. E muitas vezes nós mesmos, né? Convenhamos, tem hora que a gente bota a culpa em Satanás e ele não está nem sabendo, né? Porque o nosso desejo... Esse Isaac é ótimo. Como assim, Isaac? É o que eles acabaram de comentar, né? O nosso coração, o nosso eu já é pecaminoso. Tudo começou com uma escolha errada, feita lá no começo, com Eva e Adão, né? E a partir disso o ser humano foi corrompido. E sempre que a gente tende a colocar o eu em primeiro lugar, sobre o comando de Deus, a tendência é fazer escolhas erradas. E o nosso eu é o que nos tenta, é os nossos desejos, é aquilo que a gente quer fazer. Porque a gente sempre vai priorizar o eu. A gente sempre vai entronizar o eu. Quando Deus fala, buscar em primeiro lugar o meu reino, né? Mas quando a gente confia em Deus e as tentações vêm, é a oportunidade de, mais uma vez, buscar sabedoria, buscar a Deus, e Ele está sempre disponível. Em momento algum, Ele vai virar os braços e falar assim, a tentação é sua, te vira. Eu vou ficar aqui só observando para ver o que vai dar. Bacana, Thaís. O assunto começou polêmico e denso hoje. Tua opinião sobre tentação? Olha, eu concordo com o pessoal que nós nascemos, né, pecadores. Então, a nossa tendência para o mal, ela existe desde o bebê que chora porque o coleguinha está brincando com o brinquedo dele. Então, ali você já vê que a gente já nasce. Quem foi que ensinou ele a ser egoísta? Ele só tem 1, 2 anos. Então, nós já nascemos egoístas. E, consequentemente, vamos crescendo e a tentação de pegar o brinquedo e aí vai crescendo e as tentações vão mudando. Só que é da nossa natureza. E eu tenho um tio que ele brincava assim, terrível, eu falava, coitado do inimigo, todo mundo bota a culpa nele, porque tudo, né? Mas por que nós temos isso? Porque ele auxiliou lá no Éden que nós pecássemos e nós, pelo livre-arbítrio, aceitamos a tentação. Então, assim, temos essa natureza, somos tentados, e definitivamente não é Deus que põe essa tentação na gente. Você falou a palavra mágica e para mim muitas vezes difícil, polêmica e quase assombrosa que nós vamos discutir mais para frente, chamada livre-arbítrio. Ô, palavra difícil. Para Deus é um atributo divino e para o ser humano, coisa desgraçada. Para mim não tinha que ter livre-arbítrio nenhum, porque eu quero que todo mundo faça a minha vontade. Vamos discutir isso, mas eu quero falar com a Cíntia. Cíntia, no mundo das celebridades, das estrelas, por onde você muitas vezes tem circulado ou circulou até a tua conversão, todo mundo fala, ali tem muito ego, ali tem muito orgulho, ali tem muita cobiça. E agora a Cíntia Alves está longe desse ambiente e é a ministra Cíntia Alves, é a pessoa que louva a Deus e leva pessoas aos pés de Jesus. Então agora você não tem mais luta com a cobiça ou com a vanglória ou com o desejo do orgulho, nem tem tentação sobre isso? Eu acho que agora que a luta existe. Olha aí. Porque antigamente o pecado era natural, era o meu natural querer isso e agir dessa maneira. A partir do momento que eu conheci Cristo, né, e a gente vê a libertação, a gente entende que através de Cristo a gente compreende que isso é errado. E que isso pode nos prejudicar. Então, hoje, sendo ministra, eu sempre falo com o Nelson que a minha oração hoje é isso, é contra a vaidade, é contra o orgulho, porque são coisas que estão dentro de nós e ficam gritando para sair. E você tem que esmagar todo dia, porque a gente tem que ter raiva do pecado. A gente tem que ter raiva do que existe na gente. Porque a gente tem que entender que as consequências disso é a morte. A gente já está condenado, né? Jesus veio e deu a vida. Então, a gente gastar
né, essa salvação com coisas tão pequenas, que são esses desejos nossos, desejos que são tão passageiros e acabam prejudicando a gente, acaba sendo burrice. Então, eu li num livro que eu gosto muito, é Viagem ao Sobrenatural, e esse livro falava que as tentações ela sai com nome e endereço, né? Você é tentado justamente no que você é fraco. Então a gente tem que lutar todos os dias. A minha luta é agora. Cíntia, é muito forte que você falou aqui, uma declaração bombástica daquelas que a televisão gera comentários. Porque eu estou vendo aqui na minha Bíblia, em Tiago 1, 13, 14, quando ele diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então hoje você diz que do lado de cá você sente muito mais tentação a essa vanglória e orgulho musical do mundo artístico do que quando você, em trios elétricos, tinha multidões te exaltando. É porque lá era natural. Você era bambambam, é natural. O pecado é natural. A gente só entende o pecado quando a gente conhece a luz. Quanto mais a gente se aproxima de Cristo, a gente vê o que não presta. E a gente entende que isso não presta. Então agora, como ministra, eu tenho que me colocar mais submissa a Deus do que tudo. Eu não posso aparecer, quem tem que aparecer é Ele. E isso é luta. No meu caso, pode ser o senhor que é pastor, né? O senhor prega. Quem tem que aparecer é Jesus. Então a nossa luta, né, a luta de todos nós, hoje é uma luta muito mais forte, a partir do momento que a gente conhece Cristo. A luta agora, eu creio que é muito mais forte, de tentar esmagar, buscando força em Deus, que a gente não tem força. Mas olha aí. Nele, para poder baixar a bola. Pastor Diego, a Cíntia recuperou tudo que eu acho que viveu Tiago, porque talvez Tiago, quando fariseu, acusava o irmão mais novo de que não sabia nada que estava fazendo, era um Tiago. Depois que ele se converte, depois que ele vê a ressurreição de Cristo, depois que ele é tocado pelo Espírito Santo e vive agora o Tiago servo, talvez ele coloque aqui realmente essa abordagem. Nós somos muito mais tentados depois que a gente encara a luz. É isso? Porque a cobiça, ela é o meu desejo pessoal por alguma coisa. E aí, essa ideia pode passar por mim, que é a tentação, né? A ideia de querer alguma coisa que eu não deveria querer. E aí, quando eu namoro essa ideia, eu começo a dar a chance dela me tomar. E a cobiça, toda vez que você comete um pecado, acrescenta-se cobiça em você. Vou dar um exemplo. Você faz uma coisa errada. Sempre que você pecar, haverá uma vantagem no pecado para a natureza pecaminosa. Ok. Se não fosse vantagem, não tentava, né? A gente vai sentir alguma coisa que, isso aqui é bom, isso aqui é legal. Alguma coisinha. Mesmo que depois vai redundar em morte, alguma coisa, alguma vantagem. Um prazer tem. Vai ter. Claro. E aí fica na minha memória que tem uma vantagem. Mais tarde, essa vantagem vai se levantar de novo e falar assim, lembra que tem uma vantagem? E se você novamente tivesse aquilo? Então ela cria um ciclo de morte. Quanto mais você cobiça, mais vontade você vai ter de pecar. Porque ela vai te colocando num ciclo que não dá para sair. Onde você quer alguma coisa e ela te destrói. Aí você sai daquilo, você volta aquele desejo de querer, e se você ceder, ela vai cada vez mais te destruindo. Então, mesmo que você tenha entrado para a luz, nós continuamos com a nossa natureza pecaminosa. E é aí que se contrasta mais e a luta aumenta. Exato. Bom, agora a próxima pergunta para depois do intervalo é quando a tentação vira pecado. E aí nem Deus interfere nesse bendito e ao mesmo tempo maldito livre-arbítrio que eu quero discutir com vocês, porque na raiz da tentação existe o direito que nós temos de aceitar ou não aquilo que nos tenta. Rápido intervalo, programa especial hoje, hein? Não sai daí não, nos apeia, fica com a gente, porque já já a gente volta no seu programa Código Aberto. De volta, Código Aberto, segundo bloco, eu já lanço a palavra que para mim, como atributo de Deus, é bendita, mas para nós homens muitas vezes é maldita, porque ninguém quer dar o direito de escolha, a gente quer fazer a nossa vontade, assim como o inimigo quer fazer a vontade dele. Só que daí Deus nos dá a palavra livre-arbítrio. Quando é que a tentação se transforma pecado? Na decisão de você aceitá-la, né? Aqui no manual fala que todo pecado começa, sempre pecado começa na mente.
Não só a tentação começa na mente, mas o pecado também. Por mais que eu vá e roube alguém, o ato de roubar é pecado, mas a decisão que eu tomei de fazê-lo já era pecado na minha mente. Então, não preciso executar fisicamente para já estar pecando, né? Essa decisão, quando é que a tentação vira uma decisão que nos torna responsáveis pelo pecado? Na ação, né? Ela falou, a gente pensa, enquanto estamos pensando, estamos sendo tentados. A partir do momento que agimos, tudo bem, ela disse que já é pecado no pensar. Muita gente acha que o pecado só é a ação, né? Tem gente que dá até níveis, né, de pecado. Não, mas só pensou, tá tudo bem. Não, mas agiu, olha, adulterou, sei lá, fez algo diferente, roubou, não. Eu só pensei em roubar. Mas, de fato, quando a ação se concretiza, eu acho que fecha o ciclo do resultado do pecado. Eu gostaria, às vezes eu digo, né, poxa, eu não queria ter o livre-arbítrio, não. Conhecendo do jeito que eu sou, exatamente. Poxa, Senhor, não deixa eu escolher, porque a gente vai escolher o errado, a gente vai escolher o que não presta. Então, é melhor não deixar escolher. Por que tinha que ter aquela bendita ou maldita árvore no Éden, gente? Era só não ter, que não tinha nada disso acontecendo. O que você acha, Isaac? Tem um teólogo, eu não me recordo exatamente o nome agora dele, mas falando dessa tentação, desse momento de Eva ali, ele diz que a maior força espiritual para o mal entrou no mundo, ele fala que foi contrabandeada para o mundo. contrabandeada quando Eva pensou consigo mesma que o que Deus disse estava sujeito à interpretação. Então, assim, Deus nos dá o livre-arbítrio, mas livre-arbítrio não é aquela coisa que a gente pensa, não, eu posso fazer o que eu quiser. Não, livre-arbítrio você tem direito para obedecer a Deus ou não. É isso que precisa ficar bem claro. E Deus é muito claro desde o começo. Ele falou assim, ações para esse lado têm consequências. Ações para esse lado têm consequências. E quando a gente acha que não, Deus falou alguma coisa, espera aí, vamos ponderar, que foi o que a serpente ofereceu para Eva, né? Falou assim, será que Deus falou que... E aí começou a conjecturar com ela, né? E Eva mordeu a isca, que é o exemplo que o Tiago fala aqui, né? De morder a isca. Ela mordeu a isca e a partir daí ela foi entrando, foi concebendo o pecado e quando ela percebeu, ela tinha ido contra a vontade de Deus. Quem ama deixa livre, né? Eu acho lindo essa frase e o fato de Deus permitir que nós neguemos a Ele é a maior prova do amor de alguém por alguém, porque Deus ama tanto a ponto de nos dar o direito de odiá-lo. Isso é amor demais. Agora, pastor Diego, vocês são internautizados aqui, ligados na vida online. Eu penso assim de maneira bem prática na tentação. Um jovem está navegando e às vezes acontece, pula uma janela pop-up ali na tela com uma imagem pornográfica. Tentação. Ele não pediu, de repente pode acontecer. Vamos imaginar essa situação. Pum, um link, uma referência, um estímulo pornográfico a ele que está na internet. Quando é que isso se transforma em pecado? Porque o fato de pular na tela não dá para dizer que agora eu pequei, então vou jogar fora a minha tela e nunca mais navego. Porque isso aí é pecado. E aí? No caso específico da pornografia, se torna pecado se ele ficar mais 1 segundo. Em 1 segundo vira pecado. É o tempo do mouse ali para o clique daquele xizinho e fechar a tela. Exato, porque no caso da pornografia, esse é o tempo que leva para acionar a decisão de alguém ali que tem a natureza caída, natureza pecaminosa. E aí vem a tentação e ele fala, e aí, deixo aberto ou fecho? Se ele deixar aberto um pouquinho, é bem provável que ele vá sucumbir a essa tentação. Então, eu sempre digo que você, se quiser lutar contra o pecado, tem que ter decidido, antes de encontrar com ele, que você quer vencê-lo. Olha que forte isso, pastor. Porque aí quando ele chega, você já está correndo dele. Você já sabe que não tem força para lutar contra ele. Na hora que ele aparece, você já sai pela outra porta. Agora, se você parar para lutar, se você parar para olhar, batalha perdida, porque a gente está doente. Acho bacana, que a gente está estudando o Tiago já na 3ª semana. Vou fazer agora um spoiler, né, do livro de Tiago, que todo mundo fala, não, porque ele só fala de lei, de lei, de lei. Veja, nós já estamos na 3ª semana, estamos já indo para o 17º versículo desse primeiro capítulo, e ainda Tiago não abordou lei, legalismo, obediência. Ele está abordando questões muito fortes da vida cristã. Então é importante, querido telespectador, entender, o livro de Tiago não é o livro da lei, do legalismo, do pode ou não pode. É o livro da fé, é o livro da luta cristã. E mais um pouquinho sobre tentação. Que recado a gente dá para um jovem que está vivendo essa luta da tentação? Daniel, a gente conhece a história do livro de Daniel ali, né?
vários, capítulo após capítulo, ele vai tendo provas e mais provas e mais provas. Mas tudo começa no capítulo 1, quando lá diz, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria. Ele não tomaria a forma que Babilônia, que o rei Nabucodonosor estava colocando diante dele. E aí Paulo vai complementar isso depois lá em Romanos 12, 2. Né? Não tomem a forma desse mundo. Renovem-se constantemente para saber a perfeita, agradável vontade de Deus. Né? Então a gente tem que decidir cada dia no nosso coração que nós vamos pegar a vontade de Deus e vamos colocar isso na nossa mente, praticar, refletir. E claro, não basta ter só a verdade, tem que ter o relacionamento com Deus o tempo todo. Andiara, Deus nos obriga a obedecê-lo? Não. Ele não nos obriga a obedecê-lo, mas quando nós submetemos a nossa vontade a dele, nós conseguimos. Ele nos protege. Ele nos protege. Porque quando nós deixamos a nossa vontade reger nossa vida, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil você conseguir vencer a tentação. Mas quando você entende a vontade dele, aí o pecado gera morte, mas Deus gera vida. Então vale a pena. Vale a pena escolher por ele. Pastor, Bíblia na mão. Fala, Diego. O pecado ele se origina em nós, não em Deus. Então, o que eu preciso para evitar que a cobiça me vença é negar o meu eu. É exatamente isso que ela disse. Então, em que momento que a gente faz a decisão de pecar? Na hora que a gente fala assim, eu quero isso. Agora, se eu estou disposto a dizer assim, não, eu não mando em mim, não vou colocar o meu eu à frente da vontade de Deus. Se eu tenho isso certo na minha vida, na hora que vier alguma coisa que possa me beneficiar, eu vou dizer assim, só porque você está querendo me beneficiar, eu não vou querer. Porque eu estou aqui agora vivendo uma nova vida numa outra direção. Quando a gente coloca o eu e permite que alguma coisa nos beneficie e fica pensando desse ponto de vista, a gente fatalmente vai cair na cobiça e no pecado. Concorda, Thaisa? Concordo. E trazendo o que eu levantei, né, logo no primeiro bloco do livre-arbítrio, eu fiz a pergunta, o questionamento, mas a gente sabe a resposta. A gente sabe que se Deus não nos desse, nós o questionaríamos e o chamaríamos de ditador. De tirano. De tirano. O Senhor não nos deu escolha. O Senhor simplesmente disse que era assim e a gente tinha que fazer. E não é o que acontece. Ele nos dá a opção. E cabe a nós escolher o melhor caminho. O que você falou é muito forte, eu nunca me esqueço de uma declaração polêmica, dizendo, por trás de todo tirano, por trás de todo ditador, existe um covarde enrustido. No fundo, todo aquele que proíbe o outro de pensar diferente, não passa de um mega inseguro consigo mesmo, a ponto de dizer, você não pode pensar diferente. E o ato de Deus nos dar o livre-arbítrio e permitir a tentação, para mim, é a maior assinatura divina, dizendo, Deus ama tanto, Ele é tão seguro de quem é, que Ele te dá o direito para Lúcifer, Adão e Eva e nós aqui, de pensarmos o contrário em relação a Ele. Então, Deus não é ditador, não é tirano, pense tudo do livro de Tiago, mesmo, menos que Deus é o tirano do legalismo, da obediência, porque a tentação e a permissão do pecado é a maior prova da segurança que Deus tem pelaquilo que Ele é. Pega a sua Bíblia, jovem, vamos para o próximo assunto, versículo 17. Estamos no capítulo 1 de Tiago, se você ligou agora a TV Novo Tempo, estamos de Bíblia aberta, porque esse trimestre é um estudo dirigido de um livro da Bíblia especial chamado Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tem um texto muito bonito aqui, que eu acho uma riqueza poética grande, dizendo, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu digo que é poético, eu trabalhei por 5 anos aqui na TV Novo Tempo, sempre quando eu fazia meditação com um grupo de estúdio, tá o Tuca me filmando nessa câmera, o Rogerinho cuida da luz ali com o pessoal da produção, eu sempre usei esse texto para alguma aplicação na televisão, porque se é uma coisa que exige a televisão funcionar além do sinal do satélite, você só está me enxergando na sua TV ou no seu computador ou smartphone, porque tem uma série de luzes aqui que estão tornando visível a minha imagem para você. Então, Tiago, usando o termo Pai das luzes e não a sombra de mudança, é uma linguagem muito televisiva, é uma linguagem de estúdio, de fotografia, é uma linguagem artística. Mas Tiago colocou na Bíblia para dizer, Deus é o Pai das luzes. O que isso significa para vocês? É uma referência clara, penso eu, da criação, né? Tudo começa em trevas, e aí Deus diz, haja luz. Tudo começa com Deus criando a luz. Né? E a partir daí vem todo o resto da criação e logo depois o ser humano. Né? Uhum. E aí Tiago faz essa comparação aqui para mostrar, gente, o mesmo Deus que colocou tudo, e de início deu start,
Ele é quem dá a salvação. Por mais que você tenha usado o seu livre-arbítrio de forma errada, e toda essa consequência que você vê no mundo acontecendo, é sinal de que você escolheu você mesmo, e não Deus. O Pai das luzes, o Pai que começou tudo, Ele pode continuar a boa obra que Ele começou em você, Ele pode dar salvação. E o bacana, pastor Diego, é que ele fala que é o Pai das luzes sem sombra de mudança. Se é uma coisa que estraga a luz, estraga a televisão. Se tiver uma luz escura aqui, podíamos até ter testado para você ver como que fica estranho um rosto com uma luz marcada, com uma sombra. Não dá para fazer televisão, não dá para você ver meu rosto se há alguma sombra aqui. Deus não muda, Diego. Exato, e isso ajuda a definir bem quem Ele é nesse mundo. Porque muita gente fala assim, não, Deus não existe porque tem um monte de sofrimento aqui, temos grandes problemas na Terra, Deus não está aqui. Aí, na verdade, você está dizendo aqui, se não tivesse aqui, não tinha nem nada bom. Tudo seria completamente ruim e não haveria nada de bom aqui. Tudo que há de bom aqui é precisamente a manifestação de Deus. E você pode achar que tem um monte de coisa ruim no mundo e realmente é verdade? A maioria das coisas aqui são ruins, mas há muita coisa boa. E todas elas são manifestações desse Deus. Manifestação clara, porque Ele não se mistura com as trevas. Ele não é um pouquinho aqui, nem um pouquinho ali. Ele é claramente a luz. Agora você me fez pensar uma coisa aqui, Andiara. Deus não muda, mas o nosso livre-arbítrio pode mudá-lo. Porque Deus não muda, mas nos deu o direito de odiá-lo. E aí o plano da redenção mudou todo o plano divino, trazendo o seu filho para morrer por nós. Como é que você vê isso? Mesmo que ele não mude, quando ele nos dá o livre-arbítrio, podemos dizer que nós mudamos o curso da história, mas ele já tinha um plano determinado e valia a pena, porque ele amava tanto, né? Ele é a fonte do amor e ele amou tanto o ser humano, mesmo antes de fazer, que ele ainda assim sentia que valia a pena. E no começo desse versículo fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Enquanto no nosso coração vem o mau desejo, que a gente comentou da tentação, quando nós fazemos coisas boas, quando algo bom vem dentro de nós, só pode vir dele. Ele é a fonte disso. Interessante, porque Deus não muda no seu amor, pastor Diego, mas a nossa oposição como livre-arbítrio faz ele se adaptar, mas no fundo ele não mudou nada. Perfeito. Ele se adapta a gente, porque a gente não presta, a gente tem orgulho antes da fama, depois da fama, antes da conversão, depois da conversão, né, Cíntia? E Deus parece que continua flexível para nos ajudar o tempo todo para nos salvar. Então não me diga que a Bíblia é o livro da lei, que Tiago é o livro do não pode. Você vê aqui um Deus apaixonado, que não muda, que é luz e que faz de tudo para que o seu amor reine em nosso coração. Deixa eu reforçar isso que você falou, porque quando a gente lê que Deus não muda, muita gente pensa que é forma. Deus não muda, Ele sempre vai agir igual, Ele sempre vai fazer a mesma coisa, vai sempre exigir a mesma coisa. E não é isso, não é em forma. Ele não muda porque Ele é... Qual é a essência dele? A essência de Deus é amor. Isso não muda. Não muda nunca. Pode pecar, pode fazer o que você quiser. Pode ir contra Ele, usar o livre-arbítrio contra Ele. A essência dele permanece a mesma. Thaís, o que isso significa para um jovem? É forte dizer esse amor de Jesus, né? Olha só, muita gente deve estar pensando assim, não, mas lá no Velho Testamento Deus mudou. E aquilo que o Senhor mesmo disse, se Ele pode mudar de ideia, Ele não muda a essência, Ele sempre será amor. Mas se Ele estabelece uma aliança e nós não cumprimos a aliança, Ele pode sim mudar de ideia. Então, Ele não muda porque Ele é amor, a sua essência, mas de acordo com os nossos atos, Ele tem um plano maravilhoso para a gente. Mas a gente não faz o plano que Ele tem. Então, aí o amor dele se adapta à nossa decisão de não querê-lo e ser o término da vida na terra, como acontecerá no dia do juízo. Programa polêmico, hein? Profundo, Cíntia, que bacana, hein? Gostei da discussão. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta porque ainda tem um restinho do texto dessa semana que fala sobre a língua. Agora se prepare, porque o versículo 19 em diante, do primeiro capítulo de Tiago, jovem, aproveite no intervalo para passar o olho nesse primeiro versículo ali, versículo 19, porque é um dos textos mais fortes para quem tem que dominar a fala, a língua, ou bomba atômica que a gente carrega dentro de cada um de nós. A gente já volta, tem música da Cíntia e continuamos descobrindo juntos a verdade da palavra de Deus. Fica com a gente, é o seu programa Código Aberto e já a gente volta.
De volta, terceiro e último bloco, e agora se prepare porque o assunto é tenso. Tenso porque nós vamos ter que falar do assunto que é sobre falar. Versículo 19, lê para mim, pastor Diego, porque esse versículo é forte. Versículo 19 do capítulo 1 de Tiago. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mulheres, é difícil falar ou é difícil calar? Olha que preconceito machista agora, hein? Vai tranquilo, quero ouvir vocês. Olha, é mais difícil calar, né, em algumas situações. Mas não só as mulheres, viu? Existem Sabia que isso é uma homens estatística também. dizendo que homem fala mais que mulher, né? Tem alguns homens sim, também que falam bastante. Claro. Mas é difícil se calar diante de uma situação que às vezes você quer dar sua opinião, você quer se manifestar sobre aquilo e não seja muito adequada, né? Então é difícil se calar diante disso. Você sabe que uma luta que eu tenho, né? Meu produtor aqui, Tiago, tem paciência comigo porque eu sou a maior prova de uma estatística de comunicação que diz que você aguenta até 17 segundos ouvir alguém falando para depois você interromper a pessoa falando e dar a tua opinião. Hoje é uma estatística, uma média de comunicação dizendo assim, olha, você consegue ouvir alguém falando em até 17 segundos. Depois você já interrompe para dizer, não, mas eu também penso assim, assim, assim. Nós somos seres falantes, eu aqui, me perdoem se eu pular os 17 segundos, tá bom? Fale, Isaac, mais do que 17 segundos. O que você vê sobre esse texto da palavra? É difícil controlar a língua, né? É difícil controlar, porque parece que a nossa palavra é mais rápida que o nosso raciocínio. A língua tem uma velocidade muito mais rápida que o nosso próprio cérebro, né? Uhum. E justamente quando a gente está em determinadas situações de pressão, ou às vezes coisa mais tranquila do mundo, né? Num semáforo, num banco, e alguém pisa num calo, faz alguma coisa, a coisa mais rápida que você faz é sacar a tua língua, né? Você já solta um palavrão ou já amaldiçoa a pessoa. Então o Tiago está falando que, olha, você tem que dar conta da tua língua, porque ela pode causar um estrago muito grande, tanto na tua vida quanto na vida dos outros. O sábio Salomão, ele usa essa ideia aqui, ele repete essa ideia 3 vezes nos livros dele. Essa mesma ideia, numa delas ele fala assim, quem muito fala, perto está de pecar. Vou ficar quieto aqui. E eu tô quieto aqui, porque eu tô contando 17 segundos, mais 27 aqui, eu tô conseguindo vencer, viu, Tiago, produtor? Não tô interrompendo ninguém, não. É uma luta, gente. Daí você vê que em Salmos 46, 10 está lá, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É Deus dizendo assim, calem a boca de uma vez por todas, fiquem quietos, sosseguem e vejam o que eu posso fazer por vocês. Isso é forte, Thaís. E por que é tão difícil ouvir e é tão mais fácil falar? Você vê que a gente é egoísta o tempo todo? Uhum. A gente só quer a minha atenção. Não, fica quieto, cala a boca. Eu lembro quando a gente era pequena, eu, minha irmã e minhas amigas, a gente ficava à noite conversando, era uma guerra, porque todo mundo queria falar. E ficava assim, deixa eu falar, cala a boca, deixa eu falar, agora é a minha vez. E era engraçado isso, por quê? Porque todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir. E uma vez eu pequena, às vezes as crianças acham que é engraçadinho falar um monte de besteira, né? E uma vez meu pai falou assim, você não pensa antes de falar? Gente, aquilo... Porque assim, meu pai é o tipo de ser humano calmo, tá tudo sempre muito bem. Então, quando alguém desse tipo dá uma reclamação, poxa, o negócio foi sério. Então, eu parei assim, falei, vixe, qual foi a besteira que eu falei? E a partir daí, eu comecei a pensar mais nas coisas, porque a gente às vezes acha engraçadinho falar besteira. E a gente não precisa falar besteira, a gente tem que pensar antes de falar. E... tem que praticar, que é difícil. Frase velha, antiquada, mas sempre atual, sempre presente e relevante. Seja senhor do seu silêncio, para não se tornar escravo das suas palavras. Agora a gente vai parar de falar, para a gente ouvir a Cíntia cantar. Tá bom, Cíntia? Vai cantar o que para nós? Viverei por ti. Para você é difícil também controlar a voz, muitas vezes, a língua, a vontade de falar? Eu falo muito. Mas eu acho que o problema não é nem falar muito, é o que você fala, né? Se você fala mal. Uhum. Porque a palavra não volta, né? Então, todo cuidado é pouco. Mas eu falo demais. Se deixar aqui... Agora, falar para mim é um milagre, como eu estou falando aqui com vocês, porque quando eu me batizei lá no trio, tudo eu não falava, eu só falava quando tinha música. Eu não pegava no microfone para falar se não tivesse música. E Nelson que dava o testemunho da gente nas igrejas. Aí um dia eu orei e falei, Senhor, o Senhor tem feito tantas coisas por mim, me permite falar. E hoje, se deixar,
Vai embora, né? Então, A Cíntia falava no intervalo, olha, esse assunto merece um programa só da Novo Tempo, só sobre língua e fala, né? É verdade. Então, vou parar de falar e cantar, né? Que fui chamada aqui para isso. Deus abençoe, Cíntia. Louve a Amém. Deus, tá bom? Vamos lá. Sei que estarás aqui sempre que eu precisar de ti, sempre que a minha voz ouvir. Não há prazer maior que a tua companhia, meu Senhor, em saber que olhas para mim. Eu quero ser pra sempre teu, sentir em mim o teu amor. Me entrego hoje em tuas mãos, então viver por ti. Concede tua paz, ó meu Senhor. Faz-me teu servo, Deus, ungindo minha vida com tuas mãos, mostrando para mim tua direção. Eu quero ser pra sempre teu, sentir Bênção de Deus, ouvir o bom louvor, a boa música. E eu quero concluir o programa lembrando a você que nós temos sim um ambiente para a gente falar coisas positivas, construtivas, interagir e trocar ideias. Nem tudo aquilo que é língua quer dizer que é comunicação. Pode ser dedo também, né, Diego? E hoje a internet nos dá o direito de teclar ou de falar com a língua dos dedos. É verdade, você pode entrar ali e seguir a gente, dar um like na nossa página, acompanhar o Selfie do Código. Todos os dias eu deixo um recadinho para você, para a gente sonhar junto, lutar junto, perseverar junto e sonhar junto com a volta de Jesus. E eu queria aproveitar nesse final de programa para perguntar a vocês,
ou falando, ou teclando, ou dizendo, ou escrevendo, enfim, podemos fazer mal aos outros quando usamos da língua de maneira errada. Como talvez um jovem que acabou de escutar a música da Cíntia, está sentindo no coração a vontade de mudar, mas sabe que você é fofoqueiro, sabe que você fala demais, sabe que você sente dentro de você algo fervendo e você transfere para a língua a ira que reina no teu coração. Como que a gente podia aconselhar alguém para cuidar com a língua, com o que tecla, com o que fala, com o que posta numa rede social, com o que se dirige das outras pessoas? Pastor, eu acho que é mais palavra de Deus e menos nossas palavras, menos palavras de morte, menos palavras que machucam e mais palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos salva. Então, se você tem essa dificuldade, peça a Deus para que te ajude a vencer essa tentação de falar, né? De falar palavras que machucam alguém ou alguma coisa assim, e busque mais a Deus, a palavra de Deus, porque ela nos salva. Fofoqueiros compulsivos do teclado digital. Que conselho você dá, Diego, para alguém que curte redes sociais, mas vive falando o que não deve por lá? Pois é, a gente sempre se desculpa com discursos de ira, seja teclando ou falando, para tentar justificar pela justiça. Não, eu estou falando isso porque me agrediu, então é justo que eu fale de volta, etc. O texto seguinte, o verso 20, fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então essa desculpa de que a gente está reagindo em nome da justiça não é verdadeira, porque a nossa ira não produz justiça de Deus. Então eu quero dar uma dica para o internauta aí, quando alguém falar alguma coisa ou fizer alguma coisa que te ofende, digita tudo o que você quer falar para aquela pessoa, olha para aquele texto e deleta ele. Vai fazer bem para você. Olha aí, gostei, pastor. É uma terapia particular. Fica a dica e fica de caça. Olha, é uma super dica. Deleta. Eu estou me lembrando quando alguns meses atrás, o telespectador vai se lembrar, o nosso internauta apaixonado pelo código sabe que durante 52 horas nós nos tornamos reféns de um ataque de hackers que viralizaram várias páginas da Novo Tempo, da Igreja Adventista, inclusive do selfie do código, que eu não pude por 2 dias e meio postar lá, e apareceram várias páginas eróticas, coisa muito estranha. E eu me lembro que eu me surpreendi muito com a reação do telespectador. No começo o povo falava, que absurdo, que absurdo, que absurdo, que absurdo. De repente perceberam que não tinha nenhuma inteligência humana ou nossa ali envolvida, cristã envolvida, mas era uma situação trágica de um imprevisto, de um sequestro de nossas páginas. E o povo ficando silencioso, tanto é que no segundo, terceiro dia eram 2, 3 observações e foi de 200, 300 para 2, 3, quase nenhuma. Eu achei bacana isso, pastor, porque eu vi, você não tem que ficar levantando bandeira, falando, e você, como você falou, pagar o mal que lhe fizeram com a mal que você pode falar. A indiferença, o silêncio, a abstenção, às vezes é a maior prova de quem está seguro da verdade que profere. Fica a dica para você, dá vontade de teclar, até tecla, mas deleta. Exato. O silêncio, a ausência, o autocontrole é um tremendo discurso cristão para o ser humano ver o Deus que rege a nossa vida. Thaisa. Eu pego o gancho do pastor Diego, porque essa terapia, né? Muita gente pensa que não vou procurar um psicólogo porque é coisa de maluco. Gente, se a gente não tem autocontrole, a gente se apega a Deus e a gente pode sim procurar um profissional, porque a gente vai ali treinar a pensar, a agir de forma diferente e falar diferente. E aí nossa língua vai passar a ter bastante freio. Tá bom, Isaac, sobrou para você a visão geral do programa agora, hein? Não é só a língua. A gente falou de língua, falou de conversa, falou de dúvida, falou de provação, falou de pai das luzes, falou de tentação, de pecado. E agora? Teu recado final de uma avaliação complexa da discussão de hoje. Vou deixar Tiago falar então, o verso 25 aqui, ó. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se você der ouvidos à palavra de Deus e se empenhar em praticar, Deus vai te abençoar naquilo que você fizer e você vai ser uma bênção na vida das pessoas e não alguma lei dicente. Bacana. E Cíntia, alguém que lidou sempre com tantas pessoas e lida sempre com tanta gente falando, teu recadinho para alguém que enfrenta essa luta do silêncio, do cuidado com o comportamento, da tentação de falar ou de outros pecados. Eu creio que a gente tem que entender que a gente não pode nada, mas posso todas as coisas naquele que nos fortalece.
Só em Cristo a gente consegue isso. Isso é uma tendência, tem pessoas que têm mais forte, a gente acaba no embalo, todo mundo que vive acaba tendo, né, essa tentação também. Mas se a gente se apega a Cristo, a gente busca, a gente pede a Ele para dar discernimento, dar sabedoria no que falar, pensar mais. É difícil, eu digo isso né, eu próprio sou muito difícil de segurar palavras, mas palavras que magoam é muito triste, palavras que podem prejudicar outras pessoas, como eu falei, isso não volta atrás. Então a gente tem que cuidar muito, pedir orientação a Deus, para Ele nos dar sabedoria. Eu lido com muita gente, então para que Ele me dê sabedoria, para que Ele dê sabedoria a você, para que todos nós possamos assim falar palavras que edifiquem, né, palavras que somem na nossa vida e na vida de outras pessoas, e a gente pode ser assim com essas palavras, às vezes uma palavra pequena, alguma frase, isso pode transformar uma vida e você ser bênção em vez de maldição. Amém. Acabou, mas só por enquanto, porque semana tem mais, semana que vem estamos de novo aqui, mas essa foi uma semana especial de estudo da lição, estudo da Palavra de Deus, do nosso manual que nos leva à verdade. Eu quero deixar com vocês, depois de discutirmos tentação, pecado, palavras, falar demais, fofoca e luta, provação. Olha o que uma grande escritora do mundo evangélico, Ellen White, escreve no livro Parábolas de Jesus, página 67. Se você aceitou a Cristo como Salvador pessoal, deve esquecer você mesmo e procurar auxiliar os outros. A gente vai falar muito sobre o cristianismo prático, auxiliando os outros, inclusive com as histórias fantásticas da Thaís, uma missionária que foi além mar, levando a volta de Jesus. Eu fico pensando, querido telespectador, no final de tudo isso, para vencer fofoca, vencer tentação, vencer provação, vencer lutas, vencer o egoísmo, o orgulho, a vaidade, tudo isso, esquecer-se de si mesmo, abandonando-se nos braços de Jesus. Isso é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, estávamos todos já no céu. É uma luta que nós vivemos. Mas se você sentiu que esse programa foi para você, deixa um recadinho no Face, posta ali uma mensagem positiva. Como o pastor Diego falou, escreve o que não presta, deleta e daí escreve o que presta e põe no Face do Código, porque você vai se sentir bem. Deixa um testemunho cativante, pastor, ore porque eu estou lutando com a língua, ore porque eu estou lutando com meus dedos que teclam o que não prestam, ore porque eu estou lutando com aquilo que eu falo dos outros. Meu querido jovem, todos nós vivemos essa luta. Aí vem o perdão de Deus. Esquece tudo, deleta tudo para a gente se recuperar como nova criatura. E eu te pergunto, o que é que você está esperando? O que é que você está esperando para dizer a epístola de Tiago, essas promessas de Tiago, esse Deus Pai das luzes é o meu Pai. Se Deus é o Pai das luzes, é porque nós somos filhos do Pai das luzes. É porque você é filho, iluminado por esse Deus. Isso muda a nossa maneira de ver a eternidade, jovem. Isso muda a minha autoestima. Isso muda a minha maneira de encarar a semana a partir de hoje. Por isso que o Código Aberto existe. É esse espaço real. No mundo onde as pessoas se perdem. Nós estamos aqui abrindo a palavra de Deus para você e você viu que não tem achismos aqui não. A gente não vem dizer o que a gente pensa, damos nossas opiniões, mas o que nos norteia é a palavra de Deus. E eu desafio você hoje de maneira excepcional, a partir de agora, quando acabar esse programa e subirem as letras dos créditos, que você diga, meu Deus, reja a minha vida. Vou ter uma semana com o Pai das luzes, iluminado por essas luzes e voltando para essas luzes eternas quando Cristo retornar a essa terra. Por isso que a Novo Tempo é o seu canal da esperança. E o Código Aberto também anuncia essa mesma esperança. Deus te abençoe. Sábado que vem tem mais programa inédito no ar e eu te espero aqui no programa Código Aberto, onde aqui você já sabe, junto comigo, todos nós, que nós temos um jeito diferente de estudar a Palavra de Deus. Até o próximo programa. Tchau, tchau.